Bom dia, pessoal! Boa semana a todos! Essa semana nós vamos continuar com o estudo dos números complexos, ok? Então nós vamos estudar módulo de um número complexo a partir de hoje. Na semana que vem nós vamos estudar o argumento de um número complexo, porque depois nós vamos unir essas duas coisas, módulo e argumento. E a partir disso nós vamos ter um número complexo na sua forma trigonométrica. Então é bom que vocês estejam por dentro, bem por dentro, do que é módulo e do que é argumento. Então vamos começar com o módulo, a parte mais fácil da sequência trigonométrica. Então olha só, no primeiro ano do ensino médio vocês viram que módulo é a distância de um número até a origem. Por exemplo, o módulo de 3 era 3. O módulo de menos 3 é 3, porque distância nunca pode ser algo negativo, distância é sempre algo positivo. E o módulo era representado por duas barrinhas, ok? O módulo era representado por duas barrinhas, lá no primeiro ano do ensino médio. Então, módulo era a distância entre um número até a origem do plano cartesiano, né? Até a origem da reta numérica. Então, o 3, a distância dele até o zero é 3. O menos 3, a distância dele até o zero é 3. Então, o módulo de 3 seria 3. O módulo de menos 3 seria 3 também, porque distância é sempre um número positivo. E nos números complexos, como é que fica isso? Então, quando eu quero calcular um módulo de um número complexo, a primeira coisa, o z tem que estar dentro da barrinha que significa módulo. Então, por exemplo, aqui eu botei z igual a 3 mais 4i. z igual a 3 mais 4i. Correto? Quem é o a ali? A é 3. E b é 4. Então eu quero calcular o módulo de z, o módulo de 3 mais 4i. Como é que eu vou ficar sabendo que eu tenho que calcular o módulo? De uma única maneira. Vai aparecer o z com as duas barrinhas, ok? Módulo de z, módulo de z. E a gente também, né? Nós não podemos nos esquecer que todo número complexo ele é um ponto no plano cartesiano. Então, por exemplo, o número complexo z igual a 3 mais 4i, nós sabemos que a representa x e o b representa o y. Então, eu tenho aqui um x3 e y4. Então, isso aqui nada mais é do que a coordenada, esse número complexo z igual a 3 mais 4i, nós sabemos que nada mais é do que a coordenada 3 e 4. Então, eu vou botar essa coordenada no plano cartesiano. Olha ali, ó. Eu ando até o x3 e depois eu subi até o y4. Está ali. Aquele pontinho ali é o z igual a 3 mais 4i. Aquele ponto que representa o número complexo no plano cartesiano, que no caso é este pontinho aqui, ele é chamado em números complexos de afixo. Ele é chamado de afixo. Simplesmente afixo. Para não dizer ponto, afixo. Então, todo número complexo, você já sabe, já viram em outras videoaulas, né, que todo número complexo ele é um ponto no plano cartesiano. Então, o número complexo 3 mais 4i é aqui o pontinho, é aquele pontinho ali. É aquele afixo. E o que vinha a ser o módulo desse 3 mais 4i? Quem é que vinha a ser o módulo deste z? Quem é que vinha a ser o módulo deste número complexo? Módulo, então, vai ser, em número complexo, vai ser a distância deste afixo até a origem do plano cartesiano. Então, o módulo vai ser esta linha em vermelho, esta distância aqui. Esta distância do ponto, do afixo, até a origem do plano cartesiano, a distância do afixo até a origem do plano cartesiano. A distância do afixo até a origem do plano cartesiano, esta distância ali, ela é chamada de módulo de z. Então é isso que significa módulo em número complexo.
é a distância do afixo até a origem do plano cartesiano. Agora, olha só, se eu for analisar do afixo até aqui, tem essa linha em vermelho. Essa linha em vermelho é a distância. Essa linha vermelha, então, ela é o módulo. Se eu for analisar isso, ó, eu estou dentro de quê? De um triângulo, ó, triângulo retângulo, cujo uma das bases, né, um dos lados, melhor dizendo, é 3, e o outro lado é quanto? É 4. Com isso, nós estamos dentro de um triângulo retângulo. E o módulo é o quê? É o lado oposto ao ângulo de 90 graus. A distância do afixo até a origem é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Ou seja, é a nossa hipotenusa. É a nossa hipotenusa. Então, o número complexo escrito z igual a 3 mais 4i, tanto A quanto B, então em módulo nós sabemos que são os catetos de um triângulo retângulo. E como é que se calcula a hipotenusa de um triângulo retângulo? Como é que se calcula a hipotenusa? Hipotenusa ao quadrado é igual, né, a soma dos quadrados dos catetos, correto? Então a hipotenusa vai ser igual a raiz quadrada de b ao quadrado mais o c ao quadrado. Só que nós agora vamos passar isso para o nosso módulo, vamos passar isso para o nosso módulo do número complexo. Então, no módulo de um número complexo, então o módulo de um número complexo vai ser o quê? A raiz quadrada de quem? B e C é o quê? B e C são os catetos. Quem são os catetos aqui? 3 e 4. O 3 e o 4 no número complexo é quem? A e B. Então, o módulo de um número complexo é dado pela raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Sempre assim. Então, o módulo de um número complexo sempre vai ser A ao quadrado mais B ao quadrado. Quem é A, quem é o B? São os catetos do triângulo retângulo. Mas o A e o B é quem? O A é a parte real e o B é a parte imaginária. Sempre assim, meus queridos, sempre assim. Então, um número complexo, z igual a 3 mais 4i. Quem é o módulo dele? O módulo deste número complexo vai ser raiz quadrada. Quem é A? 3. Então, 3 ao quadrado mais. Quem é o B? 4. 4 ao quadrado. Então, nós vamos ter módulo de z igual raiz quadrada. 3 ao quadrado, 9. Mais 4 ao quadrado, 16. Módulo do número complexo vai ser raiz quadrada, 9 mais 16, 25. Módulo de z igual a 5. Então, a distância do número complexo z igual a 3 mais 4i, que este é fixo ali, até a origem, a distância ali vai ser 5. O módulo vai ser igual a 5. Fácil, né, gurizada? Então, terminando esse exemplo, para nós colocarmos mais um exemplo de módulo de um número complexo, beleza? Bom, pessoal, olha só, mais alguns exemplos. Ó, calcular o módulo dos seguintes números complexos. Z igual a raiz quadrada de 13 mais 6i. Quem é o A aqui? O A é a raiz quadrada de 13. Quem é o B? 6. Então, nós vimos que módulo, né, as duas barrinhas, módulo de Z vai ser sempre igual a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Lembrando que esse A e que esse B, lá dentro do triângulo retângulo, né? Dentro do nosso triângulo retângulo são os catetos, que no caso aqui é a parte real e a parte imaginária do nosso número complexo. Então o módulo aí na letra A, né? Então o módulo de Z vai ser igual a quem? A raiz quadrada, quem é o A? Raiz de 13. Então é a raiz de 13 ao quadrado mais. Quem é o B? É 6. Então é 6 ao quadrado. Então, o módulo de z vai ser igual a raiz quadrada, né? 13 aqui, ó, corta, sobra 13 mais 6 ao quadrado, 36. 13 mais 36, raiz quadrada de 49, que é igual a 7. Então, a distância desse primeiro z, desse primeiro número complexo, raiz de 13 mais 6i, da origem do ponto 00 é 7. Na nossa letra B ali, ó, o módulo
Módulo, vou apagar aqui, ó. É módulo de z igual a 9i. Módulo de z igual a 9i. Então, quem é o A aqui? O A aqui eu sei que é 0. Quem é o B? O B é 9. Módulo de um número complexo sempre vai ser a raiz quadrada, que surge lá do Teorema de Pitágoras, né? De A ao quadrado mais nosso B ao quadrado. Então, o módulo desse nosso segundo número complexo vai ser, quem é o A? O A é 0. Então, é 0 ao quadrado mais quem é o B? 9 ao quadrado, que vai ficar igual. 0 ao quadrado é 0 mais 9 ao quadrado, 81. A raiz quadrada de 81 é o número 9, terminando esta segunda parte aí, né, gente, de exemplos de números complexos. Então, agora eu vou passar alguns exemplos um pouquinho mais complicadinhos, de repente, para vocês, tá bom? Bom, pessoal, olha só. Olha esse exemplo, ele é um exemplo bem curtinho. Olha aqui. Dado o número complexo z igual a 3 menos i, calcular módulo de z e aquele risquinho lá em cima. Então, quer dizer, o módulo do conjugado do número complexo. A gente sabe que aquele risquinho em cima do número complexo quer dizer o seu conjugado. Então, quem é o conjugado de z? O z é 3 menos i. O conjugado deste z é o 3 mais i. Então, agora eu vou calcular o módulo desse conjugado, que vai ser quem? A raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Então, o módulo deste conjugado vai ser raiz quadrada. Quem é A? A é 3. Então, é 3 ao quadrado mais. Quem é o B? O B antes era menos 1, ó. Mas como é o conjugado, o módulo do conjugado, agora está aqui, ó. É o 1 positivo. Mais 1 ao quadrado. Então, o módulo deste conjugado vai ser raiz quadrada, 3 ao quadrado, 9 mais 1 ao quadrado é 1. Então, o módulo desse conjugado vai ser igual a raiz quadrada de 10. Quando o número complexo, quando o módulo, né, de um número complexo dá uma raiz que não tem resultado exato, ou a gente deixa a raiz, porque 10 é 2 vezes 5 ou 5 vezes 2, não adianta decompor porque não vai ser ninguém do radicando, ou então nós temos que fazer a decomposição, que eu sei que vocês já estão craques nisso. A gente decompõe e tira o radicando, que a gente puder tirar de radicando ali dentro da raiz, tá ok? A gente faz essa simplificação. Mas o 10 não precisa, a gente deixa assim, ok? Então foi mais um exemplo de módulo de número complexo. Tá bom, pessoal? Bom, gurizada, este exemplo, ele é top. Prestem bem atenção. Determine um número complexo z igual a mais bi. Então ele está pedindo a forma algébrica do número complexo, que é z igual a mais bi. Ele quer saber quem é a, quem é b. Ele quer saber quem é o número complexo. Quando, né, o módulo de z mais 4i for igual a z mais 3. Olha que loucura! Determinar quem é a forma algébrica de z igual a mais bi quando o módulo de z mais 4i for igual a z mais 3. Olha que loucura! Como é que nós vamos iniciar essa questão? Pelo básico. Quem é z? Z a gente sabe que é módulo de z. Quem é o módulo de z? Módulo de um número complexo é a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Então eu vou substituir isso pelo que ele é. Raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Mais 4i igual z. Se o z não tem o tracinho em cima, não é conjugado. Então, tirei ali. Se o z não tem as barrinhas laterais, não é módulo. Então, quando nós temos somente z, é a mais bi. É o que está ali no enunciado. A mais bi. Então, no lugar deste z, eu vou escrever a mais bi. Mais 3. Então, olha só. A nossa expressão módulo de z mais 4i igual a z mais 3, olha o que ele ficou. Raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado mais 4i igual a mais bi mais 3. Quando nós temos esse tipo de expressão, o que geralmente a gente faz? Nós tentamos escrever de cada lado da igualdade, ó, a nossa igualdade,
a gente tenta, né, nós tentamos escrever de cada lado da igualdade um número complexo. Ou do lado esquerdo ou do lado direito. Para termos a igualdade, a gente tenta escrever um número complexo. Olha só, eu tenho um 4i aqui. E eu tenho um 3 ali. Eu tenho uma parte imaginária e uma parte real. Vou jogar para lá, para que eu fique daquele lado de lá, para que do lado direito do nosso sinal de igualdade tenha um número complexo. E este a mais bi vou trazer para cá, porque ele só vai atrapalhar do lado de lá. Então olha o que eu vou ter. Raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Traz este a e aquele bi. Menos a menos bi igual a 3. Até vou fazer com uma outra cor. A 3. E pega esse 4i e joga para lá. Menos 4i. Olha o que aconteceu. Eu simplesmente tirei o a mais bi, joguei para cá e joguei 4i para lá. Para quê? Para ele se unir com aquele 3 e formar um número complexo daquele lado ali. Por quê? Porque daí eu tenho uma igualdade de números complexos. Ó. Igualdade. O que quer dizer uma igualdade de número complexo? Que o a de um lado é igual ao a do outro lado. Que o b do lado de cá é igual ao b do lado de lá. Isto é igualdade de números complexos. Então, que conclusão eu posso chegar neste momento aí? Olha a conclusão que eu chego, ó. O a de um lado é igual ao b do outro lado, ó. Olha aqui, melhor dizendo, o a de um lado é igual ao a do outro lado. O b do lado de cá é igual ao b do lado de lá. Então, olha aqui, ó. Olha isso aqui. B. Então, concluo que menos b é igual a quem? A menos 4. Logo, o b é igual a 4. Então, no número complexo z igual a mais bi, nós já descobrimos que este b ali, ó, ele vale 4. Falta descobrir quem agora? Falta descobrir a. Ah, professor, o a é 3. O a não é 3, porque eu tenho outro a lá dentro da raiz, ó. Então, não posso dizer que este a é 3. Não. Vamos usar a parte real com parte real. Parte imaginária com parte imaginária. Eu peguei a parte imaginária daqui, ó. Menos b. E juntei com a parte imaginária do lado de lá. Menos 4. Agora eu vou pegar a parte real do lado de cá e vou juntar com a parte real do lado de lá. Quando é que eu tenho parte real? Quando aquele determinado número, aquela determinada letra não está multiplicado por i. Então, o que não está multiplicado por i aqui? A raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado menos a. Então, esta daqui é a nossa parte real. E quem é a parte real do lado de lá? O nosso 3. Então, nós vamos concluir que a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado menos a vai ser igual a quem? Vai ser igual a 3. Parte real igual a parte real. Anteriormente, a imaginária do lado de cá igual a imaginária do lado de lá. Bom, com isso, né, o que eu posso fazer? Nono ano, equações irracionais, quando tem incógnitas dentro de uma raiz. Mas antes de uma equação racional, pega esse menos a e joga para lá. Raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado é igual a 3. Joga o menos a para lá, vai mais a. Como é que eu elimino aquela raiz? Lá no nono ano que nós aprendemos isso, como é que a gente eliminava a raiz? Eleva os dois lados da igualdade ao quadrado. E aí eu posso eliminar a raiz, ó. O expoente 2 corta com o índice 2 a raiz. O que é que sobrou? A ao quadrado mais b ao quadrado igual. Produto notável. 3 ao quadrado, 9, mais 2 vezes 3 vezes a. 6a, mais segundo termo ao quadrado, a ao quadrado. Olha aqui, ó. Olha aqui. Este a ao quadrado com aquele a ao quadrado eu já posso cortar. E quem era esse b aqui? Este b é o 4. Então, no lugar desse b, eu vou botar 4. 4 ao quadrado é igual 9 mais 6a. Continuando aqui. 4 ao quadrado, 16. Então, eu tenho 16 igual a 9 mais 6a.
9 mais 6A. Traz o 9 para cá. 16 menos 9 é igual a 6A. Viu como é fácil? 16 menos 9, 7. Igual a 6A. O 6 multiplica, traz para o outro lado dividindo. 7 sobre 6 é igual ao nosso A, a nossa parte real do nosso número complexo. Agora, então, quem seria esse nosso número complexo? Quem seria ele? Então, o nosso número complexo passa a ser quem? Quem é o A? 7 sextos. Então, é o 7 sextos. Quem é o B? 4. Mais 4i. Este é o número complexo que nós encontramos, que se originou de quem? Do módulo de z mais 4i igual a z mais 3. Beleza, pessoal? Então, com isso, terminamos por aqui a nossa aula de módulo de um número complexo. Assista aí 2, 3 vezes, revisa bem esse conteúdo, porque na semana que vem nós vamos estudar a segunda parte da história, né? Para chegar na trigonometria, que é o argumento, e juntando o argumento com esse conteúdo de módulo, nós chegamos na parte famosa dos números complexos, que é a nossa trigonometria. Um abraço a vocês, tá bom, gurizada? Boa semana!